Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais este capítulo do Mundo Corporativo, que hoje tem como convidado Tércio Vitor, educador, escritor e economista, especialista em desenvolvimento humano, e vai falar conosco sobre coach e coaching. Tércio, antes de mais nada, muito obrigado pela sua presença aqui. Um bom dia para você. Obrigado, Milton Jung. Obrigado pela oportunidade de estar participando desse programa. Bom dia para você, um bom dia aos ouvintes da Rádio CBN. O Tércio, que é um dos autores do livro Manual Completo de Coaching. Grandes especialistas apresentam estudos e métodos para a excelência na prática de suas técnicas, um manual lançado pela editora Ser Mais. Tércio, quando nós falamos aqui em coach, a gente lembra de treinador. É aquele cara que ajuda as pessoas a se desenvolverem, a crescerem, a alcançarem todo o seu potencial. Mas coach não é um treinamento exatamente? Como é que é essa história? Explica para nós esse conceito. Ok. Eu peço a sua permissão para voltar às origens da questão coaching, porque embora o coaching esteja crescendo a cada dia no mercado brasileiro, dado aos seus resultados positivos na aplicação, mas eu percebo que o termo ainda é relativamente novo para a grande maioria. E coach não é tão novo assim. É uma palavra de origem anglo-saxônica que surgiu na Inglaterra na década de 1500. Veja você, Milton, a idade do nosso país, 1500, para denominar uma pessoa que conduzia uma carruagem. Eu acho essa ilustração da carruagem muito significativa, porque se tivéssemos que definir de uma forma bem objetiva, numa única palavra, coach é fazer uma viagem. Ou seja, é levar uma pessoa de um ponto A a um ponto B, é fazê-lo sair de uma situação atual até uma situação desejada. É claro que existem outras definições e eu, mais para frente, posso até te falar uma mais abrangente. Pois é, porque na realidade muitas vezes a gente pensa em treinamento, mas não é só um treinamento, né? Vai além disso, porque a gente faz a comparação muito mais com a ideia do coach treinador de futebol, treinador de equipe de basquete, ou seja, a pessoa ligada ao esporte, e é isso que faz com que se transfira essa ideia. Sim, o coach ele não é um treinamento em si, porque o coach ele é um processo composto de ferramentas poderosíssimas que auxiliam pessoas e organizações a estabelecer e alcançar objetivos, atingir metas, praticar valores, realizar sonhos e mais, desenvolver todo o potencial humano e profissional. Quando a gente fala em treinamento propriamente dito, treinamento remete muito à questão das habilidades técnicas. E o coach está mais focado nas questões comportamentais. E quem são os profissionais que estariam capacitados para atuar nesse mercado como coach? Primeiramente, aquele que gosta de gente, que gosta de pessoa, que tem envolvimento com pessoas e uma história de ajuda de desenvolvimento pessoal ao longo de sua trajetória profissional. E, além disso, ter algum certificado, buscar um curso específico que o qualifique, que o torne especialista nisso, por alguma instituição credenciada, no país ou fora do país. É daí que surge você com a ideia da especialização em desenvolvimento humano. Sim, sim. Esse era um talento, uma característica desenvolvida por você? Sim, essa questão de gostar de gente e de contribuir para o desenvolvimento de pessoas sempre esteve dentro de mim. É um capital valiosíssimo que não tem preço. A satisfação em você poder contribuir com o desenvolvimento pessoal é muito gratificante. Agora, em que situações o coaching é sugerido? Milton, na minha avaliação, todas as pessoas, indistintamente, hoje, necessitam de coach. Ainda que seja uma necessidade latente, porque o coach é um conceito, para o nosso mercado brasileiro, ainda não disseminado, não propagado, é um conceito novo. Hoje quem tem acesso, quem demanda coach, essencialmente são as grandes corporações, mas as pessoas em geral
todas elas têm essa necessidade. Por isso que o livro ajuda a disseminar esse conceito, hoje a CBN fazendo parte, construindo essa história com a gente, porque essa necessidade que hoje é latente das pessoas precisa se tornar patente. Eu tenho assim essa missão de despertar nas pessoas o desejo por isso, para que elas possam ser ajudadas. Porque todas as pessoas têm um objetivo na vida, querem alcançar esses objetivos, querem alinhar esses objetivos com seus valores, querem atingir metas, mas estão perdidas, não têm ferramentas, não têm metodologias nem orientação que o conduza e o auxilie nisso. Agora, o coach pode ser uma figura dentro da própria empresa, identificado pela própria empresa, que seja levada a desenvolver esse tipo as várias técnicas que existem em torno desse conceito nos seus profissionais, nos seus colaboradores? Ou o melhor é sempre buscar alguém de fora, alguma outra pessoa que tenha um olhar talvez mais independente? Boa essa sua pergunta, porque o coach, ele não é uma consultoria em si. Então, normalmente quando a empresa quer mudar alguma coisa, ela contrata uma consultoria. E essa consultoria, por sua vez, indica um profissional de coach. Porque as grandes empresas, sobretudo as grandes empresas hoje, elas não estão valorizando apenas a habilidade técnica de seus colaboradores. Elas já perceberam, graças a Deus, que além da habilidade técnica, precisa ter uma competência comportamental. Se o funcionário, o colaborador, ele é um exímio, tem muitas habilidades naquela área que ele trabalha, mas se ele não tem competências comportamentais, isso gera problemas para toda a corporação. Competências tais como? Competências comportamentais, autoconhecimento, gerenciar pensamentos, administrar emoções para não entrar em foco de tensão, saber lidar com metas, com objetivos, saber definir a sua própria visão de vida e da empresa, missão, nortear suas ações de acordo com a missão da empresa e a sua de vida, praticando seus valores na busca de um resultado positivo. Que é muito diferente de simplesmente desenvolver uma tarefa com muita competência. Sim. Eu tenho até um case. Eu conheço uma pessoa muito próxima, estive com ele recentemente, é um exímio contador. Grandes corporações do Brasil todo queria ele para trabalhar. Mas é uma pessoa que com muita competência técnica, mas com pouca competência comportamental. Ele não conseguiu sobreviver ao mundo corporativo. A decisão que ele tomou, mais sensata para ele naquele momento, era abrir mão. E antecipou a sua aposentadoria por não saber lidar com o ambiente corporativo que vive hoje por falta de competência comportamental. A Ana Luísa, ouvinte internauta aqui do Mundo Corporativo, pergunta como é que funciona o coaching, mas principalmente as pessoas procuram por conta própria ou são as empresas que contratam para os seus funcionários? Normalmente, tem as duas situações. O coach hoje, ele está para todas as pessoas e organizações, indistintamente, que queiram passar por um processo de mudança seguro na busca de seus resultados. Então, se a pessoa individualmente, ela precisa passar por esse processo de mudança, e vale lembrar que mudança é a única constante hoje na vida de todos, tanto pessoal quanto profissional. Então, inclusive, são essas mudanças, esse cenário de mudanças que fomentou o coaching no Brasil. Então, ela não precisa necessariamente esperar uma iniciativa da empresa. Mas no tocante a empresas, normalmente quem indica é a própria consultoria que presta serviço para eles. Agora, pela sua própria experiência, normalmente como é que as coisas aparecem? É o profissional que identifica, que consegue perceber a necessidade de ele se desenvolver em outras frentes e não apenas na técnica que ele já tem? Ou a empresa que, vendo aquele profissional não conseguindo atingir as metas ou os resultados que ela esperava, apesar das suas qualidades técnicas, que acaba indicando? Normalmente é a empresa, mas uma empresa de vanguarda, uma empresa aberta para o mundo, são poucas ainda, infelizmente. Uma empresa que tem essa visão, ela sabe valorizar o capital humano e não quer perder aquele profissional que tem habilidade naquela área, então ela começa a desenvolvê-lo na competência comportamental. Agora,
não é... É porque falta essa cultura ainda Falta. no mundo corporativo mesmo, de se buscar a ajuda de um coach, no caso de um indivíduo. E eu até lhe pergunto isso e agrego aqui a pergunta que foi encaminhada pelo ouvinte internauta Alberto. O coaching serve para profissionais autônomos? Sim, o coaching, insisto, ele serve para todas as pessoas que querem atravessar um processo de mudança de uma maneira segura na busca de seus resultados, que querem sair de uma situação atual e chegar numa situação desejada. Quer dizer, então, claro que para o profissional autônomo também vai servir. Aliás, você deu um exemplo agora há pouco da história de um contador Sim. que teve dificuldades. Ele é uma pessoa apropriada, muito provavelmente um autônomo, Sim. que acaba tendo problemas para sobreviver nesse mercado, sobreviver Sim. nesse mundo corporativo. Sim. E que poderia se beneficiar através dessas técnicas, através dessas ações. Sim. Veja bem, você me perguntou se a empresa ela tem esse olhar para perceber isso no seu colaborador e aperfeiçoá-lo, treiná-lo dessa forma, desenvolver competências comportamentais. Infelizmente são poucas empresas, mais aquelas que estão na vanguarda. Mas, por exemplo, eu prestei consultoria para um grupo que é forte em toda a Europa, entrou no país e trouxe um CEO aqui para governar, para comandar as operações no Brasil. Ele falava abertamente, nós valorizamos cada centavo do nosso acionista e ponto. E isso ele queria me dizer em detrimento do capital humano. O que acontece com essa empresa? Ela não consegue reter talentos. Poucos meses de trabalho que eu fiquei lá dentro, eu percebi quantos talentos foram para a concorrência por causa disso. É importante valorizar o capital do acionista? É. Mas eu preciso perceber que quanto mais eu desenvolvo competências comportamentais nos meus colaboradores, eles produzem mais, com mais eficácia e qualidade de vida. Você citou por mais de uma oportunidade que o trabalho do coaching é para aquela pessoa que quer acompanhar a viagem de um profissional, né, que tem uma origem e tem um destino. Sim. Portanto, o trabalho do coaching com o profissional especificamente, com determinada pessoa, ele não é eterno, não é um trabalho para toda a vida, para todo sempre. Ele pode ser um trabalho com um prazo limitado, porque é exatamente para fazer com que ele faça aquela viagem. Ótimo, é isso mesmo. Eu gosto de ilustrar assim um trem. O profissional, o coach, que é o profissional que desenvolve o processo de coach, nos coachee, que são os compradores desse serviço, é como se ele pegasse o trem, colocasse no trilho e deixasse seguir. A tendência é esse trem descarrilhar, sair. Toda vez que ele sai, então o profissional vai lá e coloca no trilho. Um determinado momento ele não vai sair mais, ele vai seguir. Então esse trabalho, ele traz resultados no curtíssimo prazo. Nós avaliamos, dentro da nossa experiência, do nosso trabalho, que 3 meses é um período razoável, com sessões semanais. Então essas sessões semanais é o período em que que o trem vai sair do trilho e o coaching profissional especialista vai lá e traz. Sempre lembrando, Milton, que nós não estabelecemos objetivo para as pessoas. Nós ajudamos ela a estabelecer, as pessoas praticam as suas ações à luz de suas próprias intenções. O coaching não define nenhum objetivo. Na segunda-feira, uma pessoa me procurou com um problema crônico para resolver. A pergunta dela, na própria pergunta, ela já me deu uma resposta. Ela tinha 2 direções a tomar, 2 caminhos a tomar. Ela me disse, eu optei por esse. Ótimo. Então eu vou lhe dar algumas orientações nesse caminho que você optou, para que você possa seguir segura. Claro. Nós estamos conversando com o Tércio Vitor, educador, escritor, economista especializado em desenvolvimento humano, um dos autores do livro Manual Completo de Coaching. Pergunta do ouvinte internauta Márcio: até que ponto as empresas no Brasil têm interesse em coaching? Nas empresas em que trabalhei, nos meus 20 anos de profissão, nunca conheci ninguém que tivesse usado esse serviço. Pois é. Até que ponto ela tem interesse à medida que esse conceito for disseminado? Já disse há pouco que o coaching é uma necessidade latente de todas as pessoas. E as empresas, por força da dinâmica do mercado, vão perceber isso. E à medida que elas forem percebendo, esse conceito vai sendo mais disseminado
e a prática do coach, o processo coach aplicado para as pessoas. E você trabalha com algo ainda mais específico, que é o coaching multifocal. Explica para nós este conceito. Ótimo. O coach, de maneira geral, o processo, ele não usa terapia, não usa a psicologia. Ele parte do presente para o futuro. Não faz a psicologia tradicional, ela faz uma arqueologia dos problemas. O coach, ele trabalha focado na mudança. Então é muito comum não se usar a psicologia. O coach multifocal, ele está alicerçado na psicologia multifocal, que é uma das poucas teorias que investigam a mente humana, os 4 processos da mente humana ou psique humana. São eles: a cadeia de construção de pensamento, a transformação da energia psíquica, os papéis da memória e a consciência e os alicerces do eu e uma história existencial. Como é que se trabalha isso na prática? Na prática, nós temos até no livro algumas técnicas que nós colocamos. Então, o coaching multifocal, ele agrega algumas ferramentas que o difere do processo de coaching normal. Uma das ferramentas que ele agrega é uma melhor compreensão da mente humana, né? Então, muito se fala em autodesenvolvimento e a gente percebe no mercado muitos trabalhos dentro do próprio coach, de outras ramificações do coach, a gente percebe ferramentas eficazes nessa questão do autodesenvolvimento. Mas eu percebo, pela minha experiência, que não dá para se falar em autodesenvolvimento sem uma compreensão mínima da mente humana, onde nascem os pensamentos, uma cadeia de produção de pensamento. Como isso é prático no dia a dia? Eu tenho ferramentas técnicas para administrar pensamentos, neutralizar pensamentos negativos, nefastos, que me deixam na inércia, que me impede de alcançar o objetivo, de atingir metas. Vejo metas como um monstro, sobre aquela pressão que ocorre dentro das empresas. Hoje, se falar em metas dentro da empresa, dá um trauma, bloqueia todo o raciocínio das pessoas, gera um excesso de ansiedade. Então, o saber lidar com essa e conhecer a mente humana e a cadeia de produção de pensamento facilita o eu consciente ser o autor da nossa própria história, resgatar a autoestima e lidar com as situações. É como levar o trabalhador para o divã? Não seria propriamente o divã, porque isso ele precisa fazer a todo momento, a todo instante. Eu estou conversando com você aqui, há milhares de pensamentos sendo construídos na minha mente e na sua. Como eu neutralizar pensamentos negativos e como eu absorver pensamentos positivos que me levam para frente. E não só isso, também a transformação da energia psíquica. A nossa emoção, ela foi criada para ser linear, no entanto, ela é um eletrocardiograma. Nós temos pico de euforia e foco de tensão. Hoje, o ambiente corporativo, cada vez tem que fazer mais com menos, mais resultados, e a pressão é muito forte. As pessoas entram em foco de tensão muito rapidamente. E a teoria da inteligência multifocal, ela proporciona algumas técnicas e apresenta algumas ferramentas que ajudam as pessoas a governar melhor suas emoções e administrar melhor pensamentos. Pois é, e dentro dessa tensão da própria concorrência que existe, o cobrança pelo resultado, como é que eu evito esse pensamento negativo? Eu consigo aprender a evitar o pensamento negativo? Milton, se nós fizéssemos uma analogia da nossa mente com um teatro, aonde estão a maioria das pessoas? No palco, dirigindo a peça, ou na plateia, assistindo passivamente? Se você for um profissional de sucesso, na plateia. Na verdade, a maioria das pessoas estão na plateia. Por quê? Porque nós fomos treinados para governar e dirigir um carro, uma empresa, uma cidade, um município, um país, um estado, uma nação. Mas não fomos treinados para dirigir o nosso próprio mundo psíquico. Nós não recebemos ferramentas, não desenvolvemos habilidades, não fomos treinados para isso. Então hoje é muito comum se liderar grandes empresas, à sua própria maneira, mas ter grandes problemas para viajar para dentro de si mesmo, se conhecer, se interiorizar. E o coaching multifocal ele traz como diferencial isso.
ele apresenta essas técnicas, essas ferramentas e desenvolve esse trabalho para que a pessoa consiga administrar melhor seus pensamentos, para não absorver pensamentos nefastos, ter um índice de positividade grande, que isso é muito importante na vida de todo ser humano, minimizar o seu índice de negatividade, né? Isso abre o leque da inteligência, atrai coisas positivas, facilita o resultado e também trabalhar com essa questão emocional. Como não entrar em foco de tensão? As pessoas, quando entram em foco de tensão, o raciocínio trava. Ela age por instinto, ela não consegue pensar. Por mais criativo que ela seja, não consegue pensar. Exemplo, há uns tempos atrás, há uns anos atrás, eu organizei um grande evento aqui em São Paulo. Eu trouxe pessoas de alto nível do Brasil todo, de grandes empresas, para um evento que eu realizei em São Paulo. E você sabe, Milton, que grandes eventos demandam muito. Deixa a gente num alto nível de estresse. E consegui realizar tudo, estava tudo muito bonito, tudo prontinho. Na hora de dar o start, de fazer a apresentação, deu um branco. Eu não sabia onde eu estava. Olhava para a cara das pessoas, o que eu estou fazendo aqui? Se eu não lidasse com essa situação, nunca mais eu falaria em público. E hoje, a palavra é a minha ferramenta de trabalho, tanto a palavra escrita quanto a palavra falada. Aliás, no seu texto aqui, que faz parte do Manual Completo de Coaching, você em determinado momento diz assim, sugere que as pessoas façam um exercício apenas por 10 minutos por dia, não precisaria mais do que isso. É o desenvolvimento dessa técnica que a pessoa própria, ela própria pode aplicar? Pode, ela pode. Uma vez aprendida a técnica, uma vez recebida as orientações, ela mesma pode aplicar. Por que a gente fala 10 minutos? Porque as pessoas são tão negativas que elas criam um monstro. Quando as pessoas são muito ocupadas, elas já acordam, cheio de problemas e preocupações, ela já dá um bom dia só se for para você. Não é assim mesmo? Então, uma das desculpas para não aplicar a técnica é que eu não tenho tempo. Então a gente prova pelo trabalho que não precisa muito tempo, 10 minutos é o suficiente. Essa é a maior necessidade do ser humano hoje, se esvaziar. Fala-se muito em inovação, em novidade. Hoje, a maior dificuldade nossa é desaprender, Milton. Estou indo para Belo Horizonte o próximo final de semana para tentar desaprender algo que eu sei muito e pratico há 20 anos. Eu tenho que ter um olhar novo. A melhor experiência nossa é aquela que está por vir. O que passou, passou. E eu, para poder ter um olhar novo para todas as coisas, e não são coisas extraordinárias que precisam acontecer na minha vida. São um olhar novo para as pequenas coisas, para aquelas que já existem. Isso facilita muito os relacionamentos dentro de uma corporação e familiar também. Eu preciso olhar para o meu cônjuge de uma maneira nova e extrair nele qualidades que ainda não percebi por causa das minhas tradições, dos meus conceitos e preconceitos. Então essa técnica do esvaziamento, ela é perfeita para isso, para abrir o teu leque de inteligência, abrir o seu coração para enxergar algo novo naquilo que já existe e que você eventualmente não viu ainda e facilitar a sua qualidade de vida, melhorar. Tércio, pergunta da ouvinte internauta Sabrina. Até que ponto a timidez pode prejudicar a carreira de uma pessoa? Quem tem esse problema deve procurar um coach ou um psicólogo? Dependendo da situação, as duas coisas. São dois profissionais distintos. Se o problema dela for patológico, é recomendado um psicólogo. Se não for patológico, o coach ajuda. Principalmente dentro da nossa metodologia do coaching multifocal, nós temos ferramentas para trabalhar com isso. Uma palavra de encorajamento para ela, eu tenho um amigo que é treinador de oratória, é um dos melhores, na minha opinião, no Brasil, e o apelido dele quando criança na sua cidade era Mudinho. Ele sofreu muito bullying porque ele era extremamente tímido, não conseguia falar nem em sala de aula. Hoje ele se tornou um dos melhores treinadores de oratórias que tem nesse país. Então há esperança para ela sim. E o coaching multifocal tem algumas ferramentas que ajudam nesse sentido. Bom, Tércio, uma outra questão que eu queria identificar, nós falamos muito sobre o coaching voltado para o profissional, para aquela pessoa que já está no mercado de trabalho. O trabalho de coaching é possível também para profissionais que ainda não entraram no mercado de trabalho, que estão se preparando para o mundo corporativo, que ainda estão talvez no nível universitário, inclusive? Ótimo, sim.
Às vezes o jovem está no início da sua fase acadêmica e ele ainda nem se decidiu. Ele não sabe necessariamente aquilo que ele quer. Eu vou tentar fazer esse curso, se não der certo eu paro, faço outro, porque ele não tem um objetivo claro. É uma situação bastante comum hoje em dia entre os jovens, até pela quantidade de oferta que tem nesse mercado e também pela cobrança que se tem, às vezes cedo demais, quando você nem sequer está amadurecido ainda. Perfeito. O coach traz ferramentas que auxiliam o indivíduo nessa questão, uma vez que o coach ajuda ele a estabelecer e alcançar objetivos. Então, supondo que ele já tem um objetivo, eu resolvi seguir tal área, mas isso não está muito claro para ele, então o coach, nesse caso, ajuda a alinhar objetivos. Ele vai perceber lá na frente que aquele objetivo que ele estabeleceu não está alinhado, por exemplo, com seus valores, com as suas ações práticas. Então, o coach, ele dá uma significativa contribuição no sentido de alinhar os objetivos. E aqueles que ainda não se decidiram, como foi o caso de uma amiga minha médica que eu citei há pouco, ajuda a definir, a estabelecer. Porque a gente trabalha com o conceito de visão, missão, objetivos, metas, estratégias. Qual o conceito de visão? Qual é a sua visão de mundo? Qual a sua visão profissional? Então a gente define esse conceito para ele e ajuda ele a monitorar, ajuda ele a analisar todas as variáveis possíveis que estão inseridas dentro dessa visão que ele tem de mundo e profissional. Nós olhamos alguém que sequer começou a carreira ainda. E para aquela pessoa que está prestes a deixar a carreira, próximo de se aposentar, a figura do coach, ela pode ser importante também nessa situação? Sim, sim. Eu imagino que todos nós queremos ter uma boa qualidade de vida, queremos nos relacionar bem, queremos ter produtividade naquilo que fazemos. Então o coach ele é sempre focado no ser humano e no pleno potencial dele. Pode ocorrer, Milton, de uma pessoa estar em fim de uma carreira profissional e ainda não explorou todo o seu potencial, mano. Mas você precisa, às vezes, de um coach para não precisar trabalhar mais? Para se preparar para a sua vida depois do trabalho? Não necessariamente para isso, mas o processo do coach o ajuda nessa questão também. Também pode ajudar nesse sentido. Pode, ajuda muito, traz contribuições significativas. Relacionamentos, Milton. Nós nos relacionamos o tempo todo. Eu fui abordado por uma pessoa, semana passada, após uma palestra minha, que ela me disse assim: Tércio, eu preciso que você me indique um psicólogo muito bom. E na intimidade ali, ela abriu para mim. A minha saúde está indo para o ralo, a saúde do meu marido está indo para o ralo, o meu casamento de 40 anos foi para o ralo. E eu percebi na conversa que a questão dela não era psicólogo, era o coach. Claro. Você em determinado momento hoje já conversou comigo e falou em índice de disciplina. Esse é um dos valores que são identificados em um profissional para o desenvolvimento dele? Sim. Como nós trabalhamos com meta, Milton, não dá para falar, pelo menos eu não consegui descobrir ainda, falar em meta sem falar em disciplina. Porque metas é disciplina pura. A meta, ela é uma ferramenta de monitoramento diário de suas ações, que vai quantificar, né, a quanto você caminhou dia a dia. Então, sem disciplina, a meta fica comprometida. Por isso a gente faz um trabalho forte, né? Dessa palavra meta, que é tão pequena, a gente consegue extrair uma série de qualidades, dentre elas a disciplina, e trabalha isso nas pessoas. Então, eu tenho um exemplo de um coach, que é um cliente meu que compra esse serviço de coach, que ele iniciou o processo com estaca zero em disciplina. Mas ele tinha outros valores, por exemplo, determinação, otimismo, perseverança. Então nós usamos essas forças que ele tem, de uma maneira muito gostosa, muito saudável, para puxar aquilo que ele tinha de mais fraco, que era a disciplina. E num curtíssimo espaço deu um salto significativo. Do 0 ele pulou para 5, por exemplo.
Hoje, levando em consideração como as novas gerações estão sendo criadas e tem se desenvolvido, a questão da disciplina, do desenvolvimento da disciplina passa a ser um trabalho ainda mais importante para o coach quando se relaciona com essas gerações, com esses jovens que estão entrando no mercado? Sim, o jovem, por força dessa nova dinâmica do mercado, do sistema social, educacional e etc., o jovem, ele recebe tudo pronto. Eu sou de 62 e eu tive que ralar muito para conseguir as coisas. Eu nunca tive nada fácil na mão. Hoje meu filho, ele quer uma coisa de última geração, ele conquista, a gente vai dar para ele passa um pouco tempo, ele já quer outra. Ou seja, vem tudo editado, tudo pronto. E isso esfacela a sensibilidade do jovem. O jovem não consegue sentir prazer nas pequenas coisas. Ele precisa de grandes eventos e grandes coisas para poder sentir prazer. Isso é uma culpa do sistema em si. Isso torna os nossos jovens muito estressados, pensamentos acelerados e indisciplinados. Então, nós temos ferramenta no coaching multifocal que trabalha essas questões no curtíssimo prazo também, para torná-lo uma pessoa mais disciplinada. Até porque quem estabelece o objetivo é ele, nós apenas ajudamos. E ajudamos e nos comprometemos com ele a fazê-lo chegar onde ele quer. E a meta é especificar esse objetivo. Uma das coisas que a gente faz no nosso trabalho é isso também. Tem muita gente que confunde visão com missão, objetivo com estratégia, com metas, e a gente coloca cada um no seu lugar. Todos eles se complementam, mas cada um tem uma função específica. É possível, de maneira resumida, diferenciar? Objetivo, aonde eu quero chegar? Meta, em quanto tempo chegar? Estratégia, como chegar? Visão? Visão, o visionário é aquele que sabe analisar todo o cenário dentro do contexto daquilo que ele quer para a vida dele. Bom, a Elaine, nosso ouvinte internauta, ela pergunta qual é o diferencial do coaching multifocal em relação às demais vertentes do coaching. Ótima pergunta. O coaching multifocal, como falei anteriormente, as várias vertentes do coaching não usa a psicologia. O coaching multifocal, ele traz a psicologia multifocal sem fazer arqueologia aos problemas, parte do presente para o futuro, trabalha com a psicologia positiva, que é uma renovação fantástica da psicologia tradicional, hoje é uma renovação muito usada nos Estados Unidos, pouco difundida ainda no Brasil, onde trabalha só com as forças. Nós temos, primeiramente, uma compreensão melhor da mente humana, depois nós trabalhamos com testes de quocientes de positividade para minimizar em relação às principais emoções que as pessoas sofrem, variam durante o dia. Nós temos esse teste para medir e minimizar a negatividade e aumentar a positividade dela. Trabalhamos com os traços de personalidades para ela entender quais são as suas próprias personalidades e a de outros, para poder se relacionar melhor. Isso é muito importante dizer, Milton, porque eu tenho um amigo numa multinacional, grandíssima, tem vários países, e ele ocupava a posição de diretor numa dessas multinacionais, e tinha um problema de relacionamento que é muito comum com outro diretor. Então a empresa, dentro daquilo que a gente já conversou, não queria perder nenhum nem outro, porque os dois tinham uma competência técnica, uma habilidade técnica muito boa. Então ela usou uma dessas ferramentas que a gente agregou ao coaching multifocal para trabalhar questões de relacionamento e melhorar o relacionamento entre eles. Então o testemunho desse diretor é que, ao entender e conhecer quais são seus próprios traços de personalidade e outros, eu consigo entender melhor a mim mesmo e o outro, me relacionar melhor. Bom, eu queria registrar ainda... Além disso, Milton, desculpa, Oi. não sei se eu poderia... Desculpa. Além disso, ainda trabalhamos com uma coisa muito importante dentro das corporações hoje, que é a liderança situacional. O que é liderança situacional? Liderança situacional é você saber lidar com várias situações ao mesmo tempo, para vários tipos de pessoas diferentes, cada pessoa diferente, um método diferente. É o líder aprendendo a ter flexibilidade por meio de algumas técnicas desenvolvidas, de algumas habilidades adquiridas, ter flexibilidade para lidar durante um período, durante o dia,
com várias situações diferentes, exercendo a liderança. Bom, e eu queria registrar então ainda a presença aqui entre os internautas do Elias. O Elias fez uma pergunta sobre a qual nós já respondemos aqui, Elias, mas eu não gostaria de deixar de citar você, até agradecer pela sua participação. O Elias queria saber quem ou que tipo de pessoa necessita de coaching. Nós já falamos, inclusive, sobre esse assunto no decorrer aqui do programa. E eu quero, claro, agradecer a todos vocês que participaram, fazendo perguntas, encaminhando o seu interesse e a sua curiosidade. Em especial a você, Tércio Vitor, pela oportunidade que você nos deu de conhecer um pouco mais do trabalho do coach e o trabalho de coaching, né? Que, como você disse, precisa ser mais bem difundido no país. Muito obrigado pela sua gentileza. Eu que agradeço, Milton, é um prazer imenso, uma satisfação enorme estar nesse programa. Tá Obrigado certo, pela Tércio. oportunidade, Tércio um abraço Vitor, aos ouvintes. Te agradeço muito, Tércio Vitor, pela sua presença aqui no Mundo Corporativo. Tércio, que é um dos autores do livro Manual Completo de Coaching. Grandes especialistas apresentam estudos e métodos para a excelência na prática de suas técnicas, lançado pela editora Ser Mais. E a você, mais uma vez aqui, apenas quero deixar o meu agradecimento pela sua participação. Até uma próxima.